Olha, o projeto de fazer o plantão de notícias foi uma coisa inteiramente assim, ao acaso, né? Inusitada, não foi nada assim preparado, bolado, não. Porque eu era repórter do jornal Estado de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, e o Medina, o Roberto Medina, o publicitário, ele foi sequestrado. E eu, como repórter, ia pra casa do Medina, ficava na porta da casa dele, na rua ali, em frente à casa dele, esperando ele voltar do cativeiro. Isso madrugadas e madrugadas, né? E ficava aquela turma da imprensa lá comigo, né? E eu, para distrair, para passar o tempo, eu comecei a contar histórias da imprensa para meus colegas da imprensa. E aí os moradores do condomínio começaram a se aproximar, a ouvir a gargalhada, não sei o que, ver de que a gente estava rindo. E aí eles também riam. Aí eu percebi que as nossas histórias eram histórias que eram entendidas por eles, pelas pessoas que não eram do nosso meio. E aí dali eu passei a fazer essa brincadeira num bar. Depois fazia assim, convenção de jornal, rádio, televisão, tinha uma festa no jornal, eu ia lá fazia essa brincadeira e tal. Dali pro teatro, pra televisão, pro rádio e tal, foi assim que surgiu. Olha, essa pergunta é interessante, né? Porque, na verdade, não é que o erro do repórter aumentou, não é que o erro da imprensa aumentou, é que o erro, ele passou a ser mais percebido. Assim como existem mais canais também de veiculação de notícias, né? Existem também mais canais de veiculação do erro. Hoje não é só o meu site, o Plantão de Notícias, que apresenta erros da imprensa. Hoje tem vários livros, o próprio YouTube mesmo apresenta muita coisa engraçada que sai da imprensa, tudo. Então o número de erros aumentou, mas também aumentou o número de canais para veicular o erro, né? E o erro acontece principalmente por causa da pressa. Não é só o despreparo do profissional, não é só a correria, a disputa pela informação, tudo isso contribui também. Mas é mais a pressa, né? O camarada às vezes tem que fazer a notícia ali, ele tem que explicar como é que funciona uma usina nuclear em 10 minutos. Isso aí não tem jeito. Sim, claro. Pô, quem não cometeu gafe, né? Pô, todo mundo comete. Os maiores jornalistas do Brasil, do mundo, já cometeram gafe. O New York Times já cometeu N gafes. A BBC de Londres já cometeu inúmeras gafes. Eu agora estou fazendo um livro em que eu conto gafes do próprio New York Times, que eu conto gafes da BBC de Londres, né? De vários jornalistas destacados no cenário brasileiro, tudo. Então, todo mundo Eu uma vez fui falar que os cães amestrados da PM, falei cães menstruados da PM. Outra vez teve uma célebre que aconteceu comigo, né? Que foi numa entrevista do Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio Salles tinha um assessor, e o nome do assessor era Adionel Carlos. E como estava ali, Monsenhor Luiz Frei Antônio, Cardeal Eugênio, Adionel Carlos. Eu achei que a Dionel também fosse um cargo da igreja. E como ele era uma pessoa jovem, eu perguntei na entrevista coletiva há quanto tempo ele era Dionel. O jornalismo talvez seja uma das profissões do mundo onde você não consegue substituir o ser humano, né? Você, para fazer amor, você consegue fazer amor com uma máquina. Você, para fazer filho, hoje você não precisa do homem. Você, para fazer um automóvel, você faz ele todo com um robô. Agora, o jornalismo não tem jeito, tem que ter a presença do ser humano. Então, botou o ser humano no meio, juntou com a pressa, juntou com o desconhecimento de algum tipo de atividade, né? E aí, pronto, tá aí a conta certa aí pro erro. Então, a maior dificuldade é esse conjunto de coisas, né? Você vê esse caso do avião agora aí que caiu lá no Oceano Atlântico, né? A quantidade de informações geradas por aquilo, um jornalista escreve sobre o negócio que aconteceu, não se sabe como, não se sabe onde está o avião, não se sabe o que provocou, e você tem que produzir texto sobre isso. E é claro que não vai sair um negócio muito exato ali, né? Lula contra o mal surgiu também por acaso, porque eu e o Lula Vieira, nós fomos convidados para fazer palestras no 16º Festival Internacional de Publicidade, que foi realizado há 2 anos em Gramado. E nós nos encontramos lá em Gramado, eu ia fazer uma palestra, o Lula outra. E aí nós resolvimos juntar as nossas palestras. E ficou uma coisa assim muito leve, ficou uma coisa muito engraçada, né?
E aí na volta no avião, nós viemos conversando e tal, e eu tive a ideia, né? Eu já tinha o meu show montado sobre erros da imprensa, o Lula faz muitas palestras sobre a atividade dele, a publicidade, aí nós resolvemos catar também os erros da publicidade e montar esse espetáculo que nós vamos apresentar em breve aqui no Rio, sobre erros da imprensa e erros do jornalismo, e nós demos esse nome, né? Lula contra o mal aí no caso o Maurício, né? Bom, quem erra mais, o publicitário ou o jornalista? É claro que é o jornalista, né? Porque o publicitário, ele faz uma peça publicitária por mês, acho eu. O jornalista faz 200 notícias por mês, né? Então, claro, e o publicitário, ele pensa, ele vai tomar um café, ele senta num bar para raciocinar, vai para casa, senta numa praia, bola e tal, imagina. Então, a possibilidade dele errar é muito menor, né? Eu queria agradecer ao Rio em Cena, que seja um grande pontapé, né? Esse programa seja um novo espaço, né? Pra gente falar, pra gente espalhar cultura, que isso é muito importante, né? Uma coisa que eu me orgulho muito de eu ter iniciado várias pessoas nessa atividade do teatro, né? Quantas mães me escreveram dizendo, o meu filho ouvia você no rádio, via você na televisão e tal, ele passou aí ao teatro e hoje é um grande frequentador de teatro, ele adora ler, aprendeu a ler graças ao trabalho de vocês e tal, isso me alegra muito e tal. Um abraço pra você, Tatiana Pereira, e um abraço também pro Felipe de Castro, um beijo pra vocês, boa sorte sempre que tiver um erro, www.plantãodenoticias.com.br, manda pro meu site lá que eu coloco pra todo mundo rir.